quarta-feira, irmãos, é o nosso culto família. É o teu culto onde você é o pastor da tua casa. Quem está tendo experiência com Deus aí no culto família? Diga aleluia. Se você não está tendo, é porque você não está fazendo. Porque se você fizer, você vai ter experiência. Você vai ter experiência de colocar teus filhos para ministrar, colocar eles para orar. Nós temos testemunho, eu vi um testemunho ontem da Rosângela, né, Rosângela? E do Léo, um testemunho tão lindo, gente. Vem cá, vou pegar você de surpresa aí. Conta um pouquinho do testemunho, rapidinho para nós, de como Deus tem operado na casa de vocês nesse culto família. O culto família tem sido uma bênção para vocês? Tem sido melhor do que se nós fizéssemos um culto aqui na igreja para alguns irmãos vir. Vocês estão tendo a oportunidade de ser o pastor da casa de vocês, sim ou não? Então conta para nós aqui rapidinho. Shalom, boa noite. A gente tem duas adolescentes em casa, né, que elas não vêm para a igreja. Tem algumas guerras aí. Então, desde quando o pastor lançou esse. É um desafio, pastor? Como é que eu falo? Isso. O culto família a gente começou a fazer, né, todas as quartas-feiras. Só que de um tempo para cá, assim, nossa, tem algo sobrenatural acontecendo. Que aí o Senhor ele colocou no coração do meu esposo, né, para ele lançar desafio para as meninas, para elas fazerem perguntas em cima da palavra que ele vai ministrar. Aí elas fizeram umas perguntas lá que a gente ficou assim, nossa, pegou a gente de surpresa. Nem a gente imaginou, né? Aí, graças ao ensinamento dos nossos pastores, dos nossos líderes, a gente conseguiu tirar dúvida, conseguiu responder. Aí, como a gente viu ali que elas estavam empolgadas, né, com o coração disposto a aprender, aí o Léo continuou dando desafio para elas. Aí teve uma quarta-feira que ele falou assim, olha, hoje é vocês que vão trazer a palavra. Ele passou para elas e elas trouxeram a palavra, souberam explicar bem direitinho mesmo, né, amor? E daí a gente ficou assim muito grato a Deus, né? Porque elas não estão vindo para cá, só que o Senhor ele está movendo ali, está trabalhando na vida delas e na nossa também, graças a Deus, né? E para ficar melhor ainda, aí ele falou assim, olha, no próximo culto família, vocês podem escolher uma receita que eu vou comprar os ingredientes e depois do culto família a gente vai ceiar junto, jantar junto, né? E daí elas têm esse compromisso de trazer a pergunta ou a palavra, fazer a receita, né, amor? E daí a gente ficou tão empolgado assim com tudo que está acontecendo que aí ele falou, olha, se vocês, como é que falou? É porque eu tô nervosa, pastor. Nunca sei falar. Ele deu um presente para elas no final porque assim, olha, aí ali naquilo, o culto família, gente, ele é tão importante porque foi no culto família que a minha filha mais velha trouxe uma situação que a gente também não imaginava que ela estava passando. E foi no culto família que ela conseguiu se abrir com a gente. E assim, elas já sabem que toda quarta-feira tem esse compromisso, elas já se organizam, já vão para a palavra, já vão ali para a receita, e é um momento assim maravilhoso. É toda quarta-feira, o sobrenatural está acontecendo lá em casa. Então, se vocês ainda não estão fazendo, façam e lancem desafio para eles, para trazer a palavra, para fazer perguntas, que assim elas vão ali para a palavra, vão estudar, vão entender. E a gente está assim maravilhado. Eu falei para o pastor que foi a melhor coisa que ele fez foi colocar o culto família nas quarta-feiras, porque o Senhor ele está lá em casa, ele está ministrando. E a gente tem todo aquele compromisso de arrumar a mesa, fazer a receita, a palavra, o louvor, porque a gente senta à mesa com ele, com o Pai. Elas não vêm à casa do Pai, mas o Pai está lá em casa com a gente, ceando com a gente e interagindo no meio delas. E a gente está orando que um dia, eu já falei para o Senhor, eu quero ver elas aqui, e elas vão estar aqui. Porque a gente não pode desistir dos filhos da gente de jeito nenhum. Tá? Então é isso, gente. O culto família é maravilhoso. E cada quarta-feira lá em casa está sendo uma bênção assim, é, sobrenatural com as meninas. Obrigada, pastor. Coisa linda, né, gente? Na hora que ela falou ali sobre Deus estar na casa, eu me emocionei aqui. Porque quando o Espírito Santo falou comigo sobre. Eu estava coração de pastor, né? Querendo ver a igreja mais ativa, ver as pessoas na igreja, ver as pessoas nascendo de novo. O coração da gente vai ficando meio angustiado. Porque eu quero ver todos vocês bem. Quero ver todo mundo feliz.
Quero ver todo mundo alegre, próspero. Quero que vocês venham pedir oração, testemunhando que Deus está fazendo algo. Aí o coração da gente vai ficando agitado, cara. Que a gente fica assim, o que eu faço? O que eu crio? O que eu posso fazer para as pessoas melhorarem o casamento delas? Os filhos dentro de casa nascerem de novo. Léo e Rosângela são casados e ele é padrasto das meninas. Pega gente grande já. Pessoas com uma mentalidade formada, cheia de traumas, medos. Aí quando o pai e a mãe vêm para Cristo e nascem de novo, tem essa batalha. Porque você tem que recuperar aquilo que o diabo tentou destruir na sua vida. Então hoje eles estão lutando com a ferramenta certa, eles estão lutando com o evangelho. E quando eles falaram isso aqui, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Nesse desespero de cuidar de pessoas, de cuidar de vocês, de cuidar da igreja, de cuidar da minha casa, da minha família, eu falei, Deus, eu crio mais alguma agenda, alguma coisa? Eu não quero ser um pastor frustrado que faz um culto no meio de semana para vir 10, 20, 30 pessoas e muitas vezes sempre os mesmos esforçados e muita gente não consegue vir por causa do trabalho, porque não quer, porque sei lá o quê. Eu não quero fazer uma agenda para ficar enfiando coisa na vida dos outros só por fazer, só para imitar outra igreja que faz. Deus não me falou isso. E Deus falou para mim, ensine eles a serem a minha igreja dentro da casa deles, porque a casa deles é a minha igreja. Por isso essa insistência, tanto, que você vai ouvir até Jesus voltar. E nós somos uma igreja família, feita por famílias e para a sua família. A igreja começa na sua casa. É impossível ser igreja no templo se a gente não é igreja em casa. Se o pau quebra em casa, se só tem depressão em casa, se só tem opressão, demônio, tristeza, angústia, e a coisa, se a gente não traz Jesus para dentro de casa, se a gente não se cura em Deus um com o outro, se não há diálogo, se não há olho no olho, se não há beijo, se não há abraço, se não há carinho, se não há respeito, irmão, vir no culto é um teatro. Mas o culto é que nos ensina a voltar para casa e ser isso que eu estou falando, ser essa bênção. E aí quando Deus falou comigo, o culto família vai ser assim, ó. É simples, gente. É 20 minutos, é 15 minutos. E aí você começa a ter as ideias, porque daí você é o pastor da tua casa. Se vai ter lanche, se você vai dar um presente, se você vai trazer um mimo, se você vai contemplar eles por causa do desejo que eles estão demonstrando por estar. Mas tudo começa conosco, é com a gente, é com o sacerdote, é com a sacerdotisa. Porque eu digo para você, fazer um culto a mais poderia ser feito. Seria talvez apenas para o meu ego ou para o meu desespero. Mas você está na tua casa com a presença do Espírito Santo, é outro nível. Porque eu digo para você, tem apóstolos dessa nação, pastores dessa nação, que pregam bem, são famosos na internet, mas não tem um culto em casa com seus filhos. Não senta na mesa com as suas famílias. Porque o que importa para Jesus é uma família na mesa, irmãos. É uma família na mesa comendo junto, sem ira, sem ódio, sem rancor, sem mentira, sem engano. Então eu fiquei muito feliz de ter ouvido esse testemunho do que Deus está fazendo na vida deles. Peguei eles aqui de supetão aqui, mas é porque está quentinho, né? Ela estava aqui ensaiando ontem e ela saiu e começou a contar isso. E eu fiquei tão feliz, tão alegre, porque eu sei que Deus quer fazer isso na tua casa também. E talvez já esteja fazendo, talvez você apenas não pôde testemunhar aqui, mas você pode testemunhar. Então tira esse tempo. Não importa o horário, se é de dia, de tarde, de noite. Ah, pastor, eu não consegui na quarta. Eu também tem dia que eu não consigo na quarta, irmão. O que eu faço? Faço na quinta. Eu dou um jeito. Eu só não posso ficar inventando desculpa para não fazer. Quarta é o dia oficial. Quarta é o dia que está todo mundo na mesma unção, na mesma vibe, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. Mas você não conseguiu, faz no outro dia. Mas não perca a benção. Ah, mas pastor, nós somos só o casal. Melhor ainda, faz junto. Dança.
Hoje nós vamos ter a dança no nosso culto para Jesus. Pega e dança. Por que você não inventa a dança? Você gosta só de ficar vendo o povo aqui dançando. Por que você não dança? O culto é teu. Você é o adorador da casa. Você é o levita. Você é o pastor. Você é o obreiro. Você é o diácono. Faz dança. Faz lanche. Chora, grita, canta, vira piroleta, faz alguma coisa. Mas se movimente. Porque o culto é teu. Jesus mandou eu passar a responsabilidade para você. Porque eu não quero ser uma igreja de culto de segunda a segunda no templo e pessoas que não cultuam em casa, pessoas que não cultuam no carro, pessoas que não cultuam no trabalho. Tem vergonha, tem medo de levar uma Bíblia, tem vergonha de colocar um louvor, tem medo de dizer que é crente, tem medo de fazer uma postagem da sua igreja. Tem algo errado. Então nós temos o nosso culto família, toda quarta-feira. Manda fogo lá. Essa semana, segunda oração, jejum, nosso tempo de oração aqui. Quarta, teu culto família em casa. Sexta começa o nosso aniversário. Vamos estar juntos. Dê esse presente para Jesus e venha nos 3 dias. Essa é a primeira vez na história que nós vamos conseguir ter todo mundo da igreja junto. Olha quanta cadeira que está vazia aí. Olha quanta cadeira que está lá atrás. Tem gente para tudo isso aí. Por que não estão aqui? Será que tem algo tão sério assim? Nós precisamos ser felizes, irmãos, alegres, por ser igreja. Prazer em ser igreja. Alegria. Hoje eu vejo que as pessoas muitas vezes têm prazer em tudo, menos em servir a Jesus. Tem prazer por qualquer coisa. Amam seus trabalhos, suas empresas, seus carros, suas roupas, seus passeios. E é bom. Eu te indico passear. Passeie mesmo, viaje. Só não gasta mais do que você ganha. Para depois não pôr a culpa em Deus, ficar desesperado e não fazer o princípio como o Márcio bem nos ensinou aqui. Mas passeie, divirta-se. Leve tua família para comer fora. Não é pegar o prato e ir lá na rua. Né? Faça alguma coisa. Né? Vá num dogão lá, vai num cachorro quente, alguma coisa. Mas se cuide. Mas que prazeres são tanto prazeres esses externos que o prazer de ser igreja, de estar junto, está ficando para trás. A tecnologia aumentou, isso saqueia as pessoas de tudo. Nós falamos com os líderes de jovens e conversamos. Antes as pessoas vinham, ficavam, virava a noite, ficava sexta, ficava no sábado, 2 dias dentro da igreja, não ia embora. As pessoas não tinham outro lugar para ir. A igreja era o passeio das pessoas. A comunhão dos irmãos era a diversão. Hoje a pessoa tem um shopping aqui, tem um shopping ali, tem um shopping ali. No celular as propagandas são fenomenais. Ninguém erra, todo mundo é bonito, ninguém tem espinha, né? O cabelo nunca está desarrumado. Daí você olha e fala, eu quero ir nesse lugar aqui. Ah, deve ser bom demais. Meu Deus do céu. Só eu, né? Tá bom. É tanto chamariz que a pessoa quer ir tanto, que aquilo que ela precisa fazer, que é servir a Jesus e amar a Jesus para as demais coisas serem acrescentadas, ele corre atrás das demais coisas e esquece de Jesus. Aí não consegue nada. Dura por um tempo só. Então nós temos que ter um prazer em ser igreja. Saber que é um privilégio servir a Deus e servir a casa de Deus. É um privilégio, irmãos. Diga comigo, é um privilégio. Servir a Jesus e servir a sua casa. Irmãos, eu amo servir vocês. Eu amo vocês. Eu amo ser pastor de vocês. Eu não sei o que você pensa, mas é bom. É gostoso ser pastor de vocês. Eu posso não concordar com tudo que você faz, você pode não concordar com tudo que eu faço, mas eu amo vocês. Porque é um privilégio ser igreja com vocês. E é tão bom que eu quero que mais pessoas queiram ser igreja conosco. Sim ou não, irmãos? Você não quer que pessoas que você ama sejam igreja com você? Ó, a Rosângela falando aqui, ó, é gostoso estar lá em casa, mas eu quero elas aqui.
Por quê? Porque o princípio está sendo cumprido lá. Deus vai trazer elas para cá. Vai trazer. Porque é prazeroso estar em casa, mas é prazeroso vir com a minha casa para a casa do meu pai. Então é privilégio, irmão. O reino de Deus é sustentado por filhos, servos, e não por espectadores. O reino de Deus, a igreja é o reino. A sua casa faz parte do reino. E a nossa casa, a casa de Deus, é feita por filhos, por servos, pessoas dispostas, disponíveis, e não por espectadores que vêm assistir culto. Esse termo é totalmente antibíblico, não agrada a Deus, mas inventaram. E as pessoas falam, vamos lá comigo assistir o culto. Culto não foi feito para assistir, culto foi feito para dar. Culto é eu dando honra, glória e louvor a Jesus. Você está sentado aqui aprendendo, desejoso pelo ensino, e sair daqui com vontade de prática, isso é adoração, é doação, é dizer, Jesus, recebe meu culto. Vir à frente com a tua oferta, fazer o teu pix, é uma adoração a Jesus. Sair, tirar o teu tempo num clima gostoso desse de domingo, aquele solzinho, com aquele cair ali, alaranjado, avermelhado, lindo. Você gosta de tirar uma foto e tomar banho mais cedo, se arrumar. Nossos levitas aqui, 2 horas antes estão aqui. Nossos obreiros da porta saem mais cedo de casa. Irmão, isso é culto. Isso é alegria, isso é privilégio, isso é prazer. Porque tem gente na boca de fumo essa hora. Tem filhos que estão lá, esqueléticos, perdidos pelo inferno, dominados pela prostituição, pela pornografia. Pessoas que um dia caminharam por Jesus, mas resolveram passear tanto no mundo que se perderam com o mundo. É um privilégio para mim e para você estar aqui. É um privilégio para mim pastorear vocês. É uma honra ser pastor. Aí falam mal de pastor, falam mesmo, porque tem um monte que não presta, mas tem uma multidão que presta, irmão. Assim como tem um monte de médico aí que não presta. Tem um monte de policial que não presta, um monte de advogado que não presta, mas tem uma multidão que presta. Mas isso falam, mas eu digo que, irmão, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria ser crente. Deus está procurando os seus filhos, os seus servos, os seus verdadeiros adoradores na sua casa. Que coisa boa é ser igreja. Deus não está procurando talento, Deus não está procurando dons, Deus procura corações dispostos e disponíveis para honrá-lo. Ah, mas o fulano tem um talento, né? Mas tem um talento, mas não tem caráter nenhum. Deus não está à procura disso. Deus está à procura de gente disposta e disponível a mudar. Gente disposta e disponível a amá-lo. Tudo errado, torto do jeito que está, mas não aceita permanecer do jeito que é. Vem para a casa de Deus buscando socorro, pedindo socorro, clamando misericórdia. E Deus tem misericórdia. Deus sempre tem misericórdia, irmãos. Tem gente que está no barco da vida, balançando a vida toda ruim, umas coisas para cá, umas coisas para lá, e quando vê, Jesus está andando sobre as águas, irmãos. Quem tem coragem, salta do barco e vai para os braços dele. Olha para os lados, se perde, afunda, mas levanta a mão clamando misericórdia. O que Jesus tem para essa pessoa? Misericórdia. Jesus pega na mão e leva o Pedrão. Para onde? Lá para o barco. Porque, irmão, barco sem Jesus é só catástrofe. A gente muitas vezes tem que sair na tempestade da vida para encontrar Jesus. A gente tem que ter coragem para ser feliz. A gente tem que ter coragem para servir Jesus. Servir a Cristo não é para qualquer um. Servir a Cristo é para homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres dispostos, disponíveis a sair na tempestade, caminhar sobre as águas, ver o sobrenatural para cair nos braços de Jesus. Por mais que a gente falha, por mais que a gente erra, por mais que a gente peca, se a gente levantar a mão e clamar misericórdia, Jesus tem misericórdia para nós. E quando Jesus pega a gente pela mão e volta para o nosso barco, a bonança vem. Aquilo que era catástrofe, que era medo, água entrando, balançando, problema na casa, no casamento, na educação dos filhos, servir a Jesus estava complicado. Quando Jesus está no barco, servir a Jesus é bom demais. Ele tira os balanços, ele tira os medos, ele tira as angústias. Porque ele não está buscando gente talentosa que rema bem.
Ele não está buscando gente que levanta a vela certinho. Porque quando a tempestade vem, irmão, quando o vento sopra, quando as ondas batem, não adianta você saber remar bem. Não adianta você levantar a vela bonitinho. Não adianta você zelar pelo barquinho. Quando a tempestade vem, irmãos, o que faz a diferença é aquele que tem um coração disposto e um coração disponível a se entregar a Jesus. Quando tem um coração disposto e disponível, aí a história muda. Porque é Ele quem vai dominar as coisas agora. É Ele quem vai dar ordem para o vento. É Ele quem vai dar ordem para as águas. Porque a voz dele é que dá comando para todas as coisas. O nosso Deus é poderoso. E servir a Jesus é um privilégio para mim e para você. Não pode ser um peso, uma obrigação. Eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que ir para um GD. Hoje eu tenho que fazer o culto família. Meu Deus. Não, irmão. A vida com Deus, ela deve ser uma honra, um prazer, um propósito da nossa vida. Servir a Jesus com alegria deve ser um propósito. Sabe por quê? Porque se servir a Jesus com honra, com alegria, não for o propósito da tua vida, vai vir um monte de propostas de fora. E a proposta vai te desviar do propósito. Quantas propostas você teve nesse final de semana para não estar aqui? Quantas propostas dos outros e de você mesmo. Você se auto-sabota. Ai, que cansaço. Ai, que domingo gostoso. Ai, que comida boa. Não dá nem vontade de sair da mesa. Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Se você não se firmar no propósito, você vai se vender por propostas. Servir a Jesus deve ser uma honra, irmão. Se for uma honra, se for um prazer, se for uma alegria, a minha vida então tem um propósito. Amar e honrar a Jesus. Porque senão qualquer proposta de fora vai me saquear. Eu preciso amar, me entregar a Jesus, porque o Salmo 84:10 diz para nós, pois mais vale um dia nos teus átrios, um dia na presença de Deus. Mais vale, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Está ali, irmão, está lá o Julião lá. Está lá o Brito, fazendo a segurança da nossa porta. Tendo que cuidar lá fora e tendo que cuidar aqui dentro. Mais vale estar um dia sendo segurança da igreja lá na porta do que 1000 dias escondido em uma tenda de perversidade. Irmãos, estar um dia na casa de Deus salva vidas. Um dia liberta a pessoa. Um dia transforma uma família. Um dia que você pisou dentro da casa de Deus, Deus mudou a tua história e você permanece aqui até a vinda dele. Foi um dia que alguém te convidou. Foi um dia que alguém te arrastou. Foi um dia que você estava desesperado e por causa do desespero, por causa das ondas, você buscou a Jesus. Irmãos, não é bíblico, mas é uma verdade. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Você sabia que teve lutas na tua vida que Deus permitiu, porque Ele sabia que na luta você iria buscar a Ele? Tem pessoa que diz, né? Conforme está escrito, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não está escrito. Não está escrito isso. Isso não é bíblico. E eu sei que eu e você não precisamos da dor para buscar. Mas se precisou, permanece para não doer de novo. É melhor virmos mesmo pelo amor. Recebemos o convite e aceitarmos o convite. Não nos vendermos para as propostas do mundo, mas aceitar o propósito de Deus. Aceitar um dia na tua presença, Senhor. Vamos lá comigo na minha igreja? Eu vou, só hoje. Tá bom. Fala para ele, tá bom. Eu sei que um dia vai mudar a tua história. Um culto vai mudar a tua identidade. Um culto, Deus vai alterar a tua casa. Porque mais vale um dia na casa do meu Deus do que 1000 dias em qualquer outro ambiente. Falso e mentiroso, que quer nos deturpar, quer roubar, quer saquear nossa paz. Irmãos, mais vale estar aqui na casa de Deus, porque o reino não é feito por pessoas perfeitas, irmãos. O pastor não é perfeito, a pastora não é perfeita, esse irmão que está aí do teu lado não é perfeito. Não, pastor, o reino de Deus não é feito por pessoas perfeitas, não, mas por pessoas que permitem ser aperfeiçoadas.
O reino de Deus não é feito por pessoas perfeitas, mas por pessoas dispostas e disponíveis a serem aperfeiçoadas. Eu estou melhor a cada dia. Quem pode dizer um amém aí também? Porque você também, junto, somos aperfeiçoados por Cristo e a sua palavra. Nós não somos perfeitos, mas não aceitamos ser imperfeitos também. Não, esse é o meu jeito. Não, não é não. O que a Bíblia diz que é para eu ser? Eu preciso mudar a linguagem, eu preciso mudar o jeito, eu preciso mudar a circunstância, a forma de falar, a forma de viver. Então eu preciso me deixar ser alterado pela palavra. Eu preciso me deixar ser aperfeiçoado. O reino não é feito por perfeitos, mas por pessoas que buscam se aperfeiçoar. E a cada dia nós somos melhores. A cada culto nós estamos melhores. A cada jantar na mesa da nossa casa nós estamos melhores. A cada almoço, cada café da manhã, a cada passeio, a cada noite bem dormida, a palavra de Deus está renovando a nossa fé. E nós deitamos melhor, acordamos melhor, e a cada momento Deus vai nos aperfeiçoando. Diga, eu não sou perfeito, mas eu aceito ser aperfeiçoado. Nós precisamos desejar, irmãos, ser aperfeiçoados. Sabe por quê? Abraão mentiu, irmão. Abraão foi um mentiroso. Moisés foi um assassino. Moisés matou. Elias entrou em depressão, irmão. E era crente, hein? Profeta dos brabos. Entrou em depressão. Pedro traiu Jesus. Tomé não acreditou em Jesus. Foi incrédulo por um momento. Ficou incrédulo por um tempo. Esses homens não eram perfeitos. Mas todos voltaram ao arrependimento. Todos voltaram-se e devolveram os seus corações a Deus. Todos esses homens, por mais imperfeitos que eram, mentiroso, assassino, depressivo, e tantos outros personagens bíblicos que você conhece, com todos esses defeitos, com todos esses pecados, com todos esses erros, desejaram voluntariamente voltar-se para Deus. Disseram para Deus, Senhor, eu sou imperfeito, mas eu devolvo meu coração para o Senhor. Esse coração de pedra, embrutecido, mentiroso, assassino, depressivo, daquele que abandona, daquele que não crê, daquele que briga, daquele que grita, Senhor, está aqui, o coração, ó, por favor, cuida de mim. Todos esses homens voltaram para Deus e todos Deus aceitou. Sabe qual foi o problema de Judas? O problema de Judas é que ele não voltou. O problema de Judas é que ele partiu e ele sozinho tentou resolver o problema dele. A tristeza foi tanto, o diabo tanto na cabeça dele, dizendo agora já era para você, que ele chegou ao ponto de se enforcar e foi precipitado. Caiu o corpo dele lá embaixo, se esbagaçou tudo, diz a Bíblia. Pedro fez a mesma coisa que ele. Tomé fez a mesma coisa que ele. Os outros discípulos fizeram também, cada um do seu jeito. Mas todos voltaram. Irmãos, você está aqui, é um sinal que eu e você estamos dizendo para Deus, Senhor, eu voltei. Estou aqui, Senhor, mais um culto. Saí daqui semana passada, entendendo que não era para eu deixar a mosca cair no meu azeite. Mas, Senhor, essa semana ela caiu de novo. Eu deixei o fermento aumentar lá em casa. Mas eu estou aqui de novo. Senhor, eu estou aqui de novo. E Ele está dizendo para mim e para você essa noite, eu te recebo. Eu te curo. Eu te saro. Porque eu quero que você tenha o privilégio e a alegria de estar na minha presença. Ele sempre nos recebe, irmão. Ele sempre nos recebe, minha irmã. Ele te recebe. Por mais que você ficou triste, bravo esses dias, cabisbaixo, parece que tinha um demônio nas tuas costas, parece que o mundo ia acabar e você não seria salvo. Jesus te deu mais um suspiro. Você talvez pediu um socorro para quem pode socorrer, para te ajudar.
E você recebeu uma intercessão, uma oração, uma imposição de mãos. E você voltou, você está aqui como eu, dizendo para Jesus: Senhor, eu matei, eu roubei, eu destruí, eu menti, eu deixei a mosca cair no perfume, mas eu estou clamando misericórdia. Limpa de novo! Limpa de novo o meu perfume, Senhor. Limpa de novo, porque eu me comprometo em me aperfeiçoar essa semana um pouquinho mais. Eu me comprometo essa semana não deixar o fermento aumentar aqui na minha casa. Eu me comprometo essa semana em cuidar mais dos meus lábios, a cuidar do meu coração, a cuidar dos meus olhos, a cuidar dos meus ouvidos. Eu prometo, Senhor, que eu vou cuidar dos meus pés, eu não vou pisar em qualquer lugar, eu não vou falar de qualquer jeito, eu não vou me vestir de qualquer jeito, eu não vou me comportar de qualquer jeito, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Vem comigo para o meu barco. Vem comigo para a minha casa, vem comigo para a minha empresa. Vem comigo para o trânsito, Senhor, vem comigo. Porque lá eu brigo, lá eu grito, lá eu xingo, lá eu esqueço que eu sou crente. Sabe o que Deus está falando para mim e para você essa noite? Dá a mão, eu te recebo. Tem que ser um privilégio, irmão. Tem que ser um privilégio, tem que ser uma alegria. Saber que se nós nos deixarmos, Ele vai nos aperfeiçoar. Por mais que a gente faça tudo errado, Ele quer o nosso coração, porque os olhos dele estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas os olhos de Deus estão sobre mim, estão sobre você. Ah, pastor, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, né? Não, irmão. Apesar de estar, não pensa assim. Pensa, os olhos de Deus estão sobre mim. Deus está olhando para mim, só para mim. Você tem a tua casa, os olhos de Deus estão sobre a tua casa? Tá, mas dentro da tua casa os olhos de Deus estão sobre você. Sobre cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo Crônicas 16, verso 9. Olha o que diz o texto. Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Vamos ler a parte A do versículo. Porquanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Mas ele diz ainda, para ele se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque a continuidade do texto, ele vai dar uma paulada num rei. Porque o rei não era dele. O nosso Deus que se demonstra forte, irmão, ele se demonstra forte porque ele quer que o nosso coração seja totalmente dele. Eu não sei como estava o teu coração até chegar a este culto. Eu não sei como está teu coração, você que está assistindo aí pela internet. Que eu não sei qual o motivo por que você não está ou não pode estar aqui no culto. Eu sei de uma coisa. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, se mostrando um Deus forte para todo aquele ao qual o coração é dele. Aquele ao qual entrega o seu coração para ele. Irmãos, se você entregar o teu coração para ele, você pode ter certeza, ele muda o teu coração. Olhem para cá. Entrega o teu coração essa noite de uma maneira profunda para Jesus. Não seja apenas um participante de culto. Receba hoje o poder de Deus e a presença forte e poderosa do nosso Deus sobre a tua vida e sobre o teu coração. Coloca a mão no teu peito. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego
o meu coração para o Senhor. Simples. Fale e se comprometa. Entregue o teu coração. O Evangelho não é a minha vida velha melhorada, irmão. Não, agora eu me converti. Agora eu estou indo para a igreja. O que aconteceu com você? Ah, rapaz, deu uma melhorada boa. O Evangelho não é a minha vida velha melhorada. Não é a minha vida velha recalchutada. Não é a minha vida velha com manchão. Não é a minha vida velha costurada. O Evangelho é o que então, pastor? O Evangelho é uma nova vida. É uma nova pessoa. É uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova audição, uma nova linguagem. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu venho imperfeito, mas eu não aceito permanecer imperfeito. Não é Deus pegando a minha velha vida e dando uma recalchutadinha. Tá bom, só dá uma melhoradinha aqui, mas permanece com esse teu trejeito, com esse jeitão ainda grosseiro, com esse jeitão de viver. Ainda eu aceito umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Ei, Jesus não é manchão da igreja. Não é? Jesus não quer fazer de você igual o mundo faz aí, festa junina. Aquela roupa tudo rasgada, cheia de pano, amarrado e costurado em cima. Jesus quer olhar para mim e para você, quer ver uma nova criatura, porque entregou a vida para Ele. E por mais imperfeito que a gente seja, a gente esteja pronto a ser transformado a cada dia. Não é ficar se escondendo por trás de uma vida velha, com coisinhas boas do Evangelho. Não, é gostoso ir para a igreja é boa. O pastor é legal. O pessoal é gente boa. Irmão, tudo isso pode ser verdade, mas não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é uma nova vida, uma nova linguagem, uma nova visão, um novo comportamento. Isso é ser evangélico, viver o Evangelho. Todos nós temos uma história de vida, sim ou não? Você tem uma história para contar? Eu também tenho uma história para contar. Todos nós aqui, por mais jovem que seja, já tem uma história de vida para contar. Por mais que o Leãozinho tenha pouquinho tempo de vida, 1 ano e pouco, daqui a pouco faz 2, né? Ele já tem uma história de vida. Ele chega lá em casa e olha para mim quando ele entra e fala, Shalom. Aí ele viu lá a foto lá do nosso casamento, lá das nossas bodas, e ele foi lá dentro falar para mim que eu estava lá fora. É sério, ele falou, ó, e apontava lá para a foto. Enquanto eu não fui lá olhar a foto para ele, ele já tem história para contar. 1 ano e meio, irmão. Já tem história para contar. Eu e você temos histórias para contar. Mas o que nós não podemos fazer? Nós precisamos, na verdade, o que nós precisamos fazer? Precisamos parar de valorizar as dores dessa história. Precisamos parar de valorizar, depois que a gente converte, contar o testemunho. Porque tem gente que não conta testemunho, tem gente que conta testemunho. Tem gente que gosta de contar só o lado preto, escuro, enegrecido, sujo da vida. Agora ele converteu. Não, mas você não sabe o que eu passei. 20 anos de fé. Você vai conversar com ele, mas você não sabe o que eu passei. Mas 20 anos ainda continua lembrando do que passou? Se não é para glorificar a Deus, se não é com um alvo específico, fica contando história da infância, que me bateram, que eu não comi, que eu passei fome, que eu isso, que aquilo. Mas quando você vai conversar, você conversa com essa pessoa, você já sabe essa história. E quando ela está com um problema atual, por causa da dor atual, o que ela traz à memória? O que ela traz à memória, irmãos? A dor velha. Todo mundo tem uma história, eu tenho, você tem, mas vamos parar de valorizar as dores velhas da vida, irmão. Jesus não é manchão, Jesus é uma nova vida. Precisamos valorizar o que Jesus está fazendo por nós agora. Para de ficar trazendo à memória o abuso, o divórcio, as traições, o abandono, a igreja que me feriu, o pastor que me tratou mal. Ei, chega disso. Todo mundo tem uma história ruim dessa. Eu tenho, você tem.
Não é tempo de ficar trazendo à memória só o que não presta. É tempo de começar a viver o evangelho do hoje, da nova criatura, da transformação, do Cristo que me pegou pela mão. Voltar para o barco e dizer, eu estou com Jesus, a tempestade não manda aqui mais. Quem domina agora é Jesus. Irmãos, vamos parar de ficar trazendo à memória e valorizando as dores da história do passado. Vamos começar a viver o hoje. Tome posse do que Cristo já fez por você, do lugar que Ele já te colocou. Irmão, olha o lugar que você está aqui. Olha que igreja maravilhosa que Ele te deu. Você está na melhor igreja do planeta Terra. Ainda bem que tem gente que concorda comigo. Você está na melhor igreja. Você tem as pessoas que te amam. Olha a tua casa. Olha a tua família. A melhor casa do planeta é a tua. O melhor lar é o seu. O melhor casamento é o seu. E o meu também. Aleluia. Nós vivemos no melhor dessa terra. Olha o teu GD, irmão. Tem alguém com a porta aberta lá para você entrar lá. Você senta, você ouve a mensagem. Quem que está pregando para você? Um líder imperfeito, mas em aperfeiçoamento. Não aceito viver na imperfeição. Não aceito viver contando história triste. Abriu a porta da casa porque está em aperfeiçoamento. É alguém que treina você com dores, dificuldades, batalhas e guerras, mas em tudo sabe que tem um Cristo que o fez mais do que vencedor. Que privilégio ser igreja hoje com você. Ter um GD, você que não vai no GD, você perde tempo. O GD é um lugar de unidade em menor espaço, com menos pessoas, você começa a conhecer mais as pessoas. Como diz o Márcio aqui, escuta a história de um discípulo, o discípulo conta a tua, tem uma visão de vida diferente da tua, trabalha com áreas diferentes, aquilo te ensina, aquilo te alegra, você celebra com a vitória do irmão, ele chegou lá de bicicleta, o tempo vai passando, já vem com um carrinho, e você celebra junto, e come junto, e o máximo que ele conseguia na época era vir, e agora ele já consegue ajudar na participação das coisas, antes ele só participava, agora ele é participante. Agora ele ajuda. Por quê? Porque está vivendo o momento. Não fica seguro na pobreza do passado. Não, você não sabe quanto que eu passei fome na vida. Só porque você passou fome, você não ajuda ninguém em nada. Reino, irmão. Reino é transformação. Reino é mudança. Reino é um lugar novo. É um ambiente onde Jesus te trouxe para você ter prazer, ter alegria. É um privilégio ser igreja. É um privilégio ter um templo, irmão. Não é qualquer país que pode ter templo. Nós temos porta para cá e porta para cá, meu irmão. Pode entrar por onde quiser. É um privilégio ter as portas abertas de uma igreja. Você tem um pastor que está podendo te ensinar a Bíblia, não heresia. Poder ensinar para você a verdade bíblica. Isso é um privilégio, irmão. Não é assim, não estou me vangloriando, não. Estou glorificando a Jesus, porque a palavra é dele, não é minha. Mas nós estamos juntos, que privilégio poder caminhar junto. Ter pessoas que te ajudam. Que privilégio ter pessoas que nos ajudam, irmãos. Pessoas que caminham conosco, falam conosco. Poder caminhar junto e ver os feitos de Deus que são extraordinários, são maiores do que tudo, são maiores do que todos. Os feitos de Deus são extraordinários. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Salmo de número 40. Salmo de número 40, versículo 5. Olha o que diz o texto para nós. Guarda isso no teu coração. Por mais dificuldade, problemas, dores, batalhas que você tenha, o teu Deus não está morto, não. O nosso Deus está vivo, irmãos. Olha o que diz aí. Salmo 40, verso 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo.
Eu até tento anunciá-los e falar deles, mas são mais do que se pode contar. Esse é o teu Deus, esse é meu Deus, irmãos. O Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que opera milagres, o Deus que fala conosco, que cuida de nós individualmente, que conhece o nosso coração, que nos ama, por mais defeitos que nós tenhamos, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos honra. E quando você conhece esse Deus, aqui o salmista está dizendo, por mais que eu tente contar todos os feitos do Senhor, eu não consigo, por quê? Porque são demais da conta, é grande demais, os feitos do Senhor são maiores do que os meus pensamentos podem alcançar, maiores do que as bênçãos que eu já recebi. O Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que a dificuldade, o Senhor é maior do que nós, o Senhor é maior do que tudo que você já viveu, por mais que você tenha uma história, Deus tem uma nova história para você e é maior do que os teus olhos podem ver. Ela é maior do que os teus ouvidos já ouviram. É maior do que os teus olhos viram. É maior do que a tua mão apalpou. Deus tem coisas maiores, porque Ele é maior do que tudo e todos. É um privilégio ser igreja, saber que tem um Deus desse, que coordena a nossa vida, manda em tudo. Usa até as minhas dores para me fazer melhor. Usa até as minhas dificuldades para atrair a minha vida para a presença dEle. Deus usa tudo e Deus usa todos para nos atrair para Ele. Amém, irmãos? Deus usou alguém para você vir para a presença dEle? Talvez não nessa igreja local, talvez em outro lugar, da onde talvez você saiu, congregou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, mas hoje você está aqui ouvindo o Evangelho, sabe por quê? Porque alguém, algum dia, alguém, mesmo sem você saber, intercedeu por você. Eu e você não somos tão bons assim, não, eu fui para a igreja porque eu quis. Não, você não foi para a igreja porque você quis, porque a vontade nossa humana, ela é carnal e ela é diabólica. A nossa vida, por nós mesmos, ela é dominada pelo rei desse mundo. E esse mundo jaz no maligno. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, é porque alguém, irmão, alguém nos apresentou diante de Deus e intercedeu. Talvez em uma noite fria, que você nem soube, alguém colocou teu nome numa lista de oração. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque hoje eu posso pregar o Evangelho para você. Eu tive pessoas que oraram por mim no tempo que eu não sabia que oravam. Eu tive uma esposa que converteu antes do que eu, que orou por mim, orou pela nossa casa e pela nossa família, enquanto eu era ainda filho do diabo, filho da ira, filho do ódio, assassino, mentiroso. Mas teve alguém que orou, e o dia que eu pisei na casa de Deus pela primeira vez, depois desse dia, nunca mais eu saí da presença de Deus. Eu não me lembro na minha história, eu não me lembro. Eu acho que não existe, na minha história de vida cristã, um dia que eu faltei um culto. Está fazendo 22 anos. Um dia. Eu não me lembro. Nem doente eu fiquei, irmão. Num domingo. Eu fiquei doente no meio de semana e Jesus me curou e no domingo eu estava no culto. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você. Eu estou dizendo que o Deus que me salvou, salvou você também. Eu estou dizendo que o Deus que operou na minha vida, opera na tua também. Mas precisa ter uma mão levantada. Precisa ter alguém dizendo, eis-me aqui, Senhor. Porque alguém intercede. Mas por mais que alguém interceda, tem o dia que eu preciso decidir. Alguém me levou até Jesus, alguém me levou até Ele, mas o dia que eu cheguei diante dEle, eu tive que confessá-lo com a minha boca, eu tive que levantar a minha mão, eu tive que me curvar, e eu tive que desejar, dia após dia, não abandoná-lo, porque propostas eu tive milhares. E não foram poucas. Muitas propostas indecentes, muitas propostas milionárias. Eu tive pessoas que me levaram para reuniões fechadas e me ofereceram dinheiro, farda, viatura, carro, mas eles queriam minha alma. Eu falei, não, minha alma já tem um dono já.
E eu escolhi quem é meu Senhor. Eu escolhi quem é o meu Deus. Isso gerou ira, isso gerou ódio, isso gerou rancores, isso gerou perseguições. Eu quase morri várias vezes. Mas eu estou aqui, vivo. Porque eu tenho um Deus que me puxou pela mão. E dia após dia me aprimora. Dia após dia me limpa. Dia após dia me restaura. Por quê? Porque algum dia alguém me levou para a presença dele. E eu decidi no dia que eu cheguei na presença dele. Mas é bom demais ser igreja, irmãos. Porque ser igreja, você pode ser a boca de Deus para alguém que não conhece Jesus. Ser igreja, você pode ser a mão de Deus para alguém que não conhece Jesus. O nome que é dado para isso que eu estou fazendo para vocês aqui agora, nós hoje, na nossa cultura, nós usamos o termo pregação, correto? O que eu estou fazendo aqui. Como foi a pregação do pastor? O pastor pregou bem. Mas antigamente, isso que eu estou fazendo aqui hoje, chamado de pregação, era conhecido como sermão. Como que era o nome? E a pessoa pensa que sermão é pregar. Sermão é isso aqui, ó. Sermão é isso aqui, ó. Isso é sermão. É pegar o dia da tua dor e dizer para alguém, me ajuda aí. Eu preciso de socorro. Eu estou indo na igreja, mas não consigo mudar. A luta é grande, a batalha é grande. Sabe o que você precisa? Sermão para alguém. Sermão que pega um jovem como esse aqui, ó. Há dias atrás, estava depressivo em casa. Aí um colega de trabalho pega a sua hora do almoço, em vez de comer, aprendeu que precisa sermão. E sai do almoço e vai na casa do jovem dizer, ei, fica triste não, cara. Tudo vai passar. Você quer ir para o GD comigo? Você quer ir para um evento de homens comigo? Vai ser na casa do irmão lá da igreja, vamos lá. E aí ele vai. E porque uma mão o trouxe, a outra ajuda. Aí a outra ajuda. Aí a outra ajuda. Aí a outra ajuda. Porque sermão, irmãos, sermão não é uma pregação. Sermão é a vida da igreja. Sermão é a vida da igreja. Sabe por quê? Se coloque de pé. Pega a sua Bíblia na mão. Abra ela em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Do verso 1 ao verso 12. Vai contar a história de um homem paralítico lá nas terras de Cafarnaum. Existe um homem, Marcos 12, 2, do 1 ao 12. Diz o seguinte, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava e muitos fluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram que no eirado, no ponto correspondente em que ele estava,
e fazendo ali no telhado uma abertura, baixaram o leito que estava o doente. Presta atenção que diz o verso 5. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim estavam dizendo, disse-lhes: porque vocês arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu te mando agora, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais, jamais vimos coisas assim. Irmãos, o que mais me chama a atenção no texto não é Jesus curar o paralítico. O que mais me chama a atenção no texto não é Jesus dizer: o teu pecado está perdoado. Isso é maravilhoso, porque ele fez isso também. Jesus perdoou todos os meus pecados também. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse texto? É o verso 5. O verso 5 diz para nós: vendo-lhes a fé, vendo-lhes, plural. Quem estava vindo lá era um homem na marca. Um homem estava na marca, mas Jesus disse: vendo-lhes a fé. Sabe por quê? Porque antes de Jesus olhar para o enfermo, Jesus olhou para quem trouxe o enfermo. Antes de Jesus olhar para o doente, Jesus olhou para a fé de quem trouxe. Irmãos, coisa boa é ser igreja, porque ser igreja tem sempre alguém para ser irmão para você. Esse homem aqui encontrou 4 sermões. Encontrou 4 pares de mão. Encontrou 8 mãos. 8 mãos para o ajudar. Coisa boa é ter alguém para ser irmão para você. Coisa boa é ter alguém para trazer uma palavra para você. Coisa boa é ter alguém para te abraçar. Coisa boa é ter uma casa para toda sexta-feira entrar. Coisa boa é todo domingo ter uma igreja. Ou ter um congresso, um aniversário, um encontro com Deus. Coisa boa é ter alguém que te conduz. Ter alguém que abre caminhos para você. Ter alguém que carrega peso junto com você. Ter alguém que carrega a tua dor junto com você. Ter alguém que atravessa obstáculos por causa de você. Coisa boa é ser igreja, irmãos. Que privilégio é ser igreja. Que privilégio é amar a Jesus e amar a sua igreja. Servir a Jesus e servir a sua igreja. Porque na igreja tem pessoas. Na igreja tem gente. As pessoas ferem outras pessoas. Mas as pessoas também curam pessoas. Coisa boa é ter alguém para ser irmão para você. Coisa boa é ter alguém para atravessar um obstáculo, dizer onde que ele está. Ele está falando lá do meio. Então vamos abrir o telhado lá em cima. Irmão, é dor do homem, é peso do homem, é subir um telhado em 4 com o homem nos braços, ir lá abrir o telhado, olhar e falar: ele está ali. Nós não precisamos descer, mas ele precisa. Nós não precisamos, mas ele precisa. Jesus, vendo a maca descendo, olhou para quem? Olhou para os 4. Olhou para eles e disse: vendo-lhes a fé. Jesus estava dizendo: esses aí têm fé. Esses aí têm amor. Esses aí têm honra. Esses aí pagam o preço. Esses aí são igreja. Eles têm prazer de ser igreja. Porque eles têm prazer de trazer gente para a igreja. Por mais doente, machucado que a pessoa esteja. Nós não estamos aqui para pegar a gente perfeita. Nós estamos aqui para pegar as pessoas do jeito que elas estão e aperfeiçoá-las, não aceitar que elas permaneçam iguais, ensinar ela que ela não aceite ser igual, mas que levante a mão e peça socorro, porque Pedro
levantou a mão e Jesus veio sermão para ele. Jesus veio sermão para Pedro, tirou ele da profundeza das águas. Por mais fé que ele tinha para caminhar no início, quantas pessoas que você conhece que no início tem fé, no início está empolgado, no início está alegre, daqui a pouco começa a se desvirtuar. Você olha e vê uma cadeira vazia e não vê ela. Aí você fica esperando, é problema do pastor. Não, irmão, isso é problema nosso. É problema nosso. Por que essa irmã não aparece mais? Por que esse irmão não vem mais? O que eu posso fazer? Uma ligação? Um WhatsApp? Perguntar se pode fazer uma visita? Encontrar na rua? Em vez de dizer, faz tempo que eu não te vejo, não aparece mais. Não. Sinto tanto a tua falta. Me dá um abraço. Qual que é a tua dor? Quais são os obstáculos que estão no caminho para você voltar para a presença de Jesus? É um telhado? É muita gente na porta? São paredes grossas? Tem problema não, eu vou te ajudar. Eu vou juntar com o Thiago. Eu vou juntar com o Cleiton. Eu vou juntar com o Robert e nós vamos lá te visitar. Nós vamos lá atravessar os obstáculos para que você volte para ele. Porque é um privilégio, é uma honra ser igreja. Tem líderes cansados. Eu já cuidei de tanta gente, pastor. Me abandonaram, foram embora. Eu sei. Já fizeram isso comigo também. Mas se você é de Deus, Jesus não te abandonou. Ele continua cuidando de você. Se você continua liderando, é porque Deus continua te dando força. Não escolha número de pessoas. Escolha sermão. Porque do mesmo jeito que eu prego aqui, eu prego para um só. Com a mesma veemência que você me vê pregar para uma igreja. Eu já cuidei de vidas por 4 anos de uma pessoa. E todo mundo perguntava quantos discípulos tem para a célula. Discípulo eu tenho. Mas eu vi lá que na foto lá tinha 5 pessoas. Aqueles lá ainda não são discípulos. Discípulo é aquele que se submete a andar junto. E porque eu fui fiel, sermão para 1, para 6, para 8, para 10, que aparecia e ia embora. Ia embora. 50 ia embora. Voltava, cresce, diminui, todo aquele negócio. Mas porque Jesus não desistiu de mim, eu não desisti de pessoas e eu estou de pé até hoje porque Ele me sustenta. E sabe por que você está aqui? Porque eu disse não para minha carne muitas vezes. Fiquei com a cara exposta na internet. De homens maus, mentirosos, rancorosos. Mas porque tudo que eu fiz, eu sei para quem eu fiz. Tudo que eu servi, eu sei para quem eu servi. Tudo que eu plantei, eu sei para quem eu plantei e em quem eu plantei. Porque é um privilégio ser igreja. É um prazer ser pastor. É uma honra pregar o evangelho. É uma honra ser irmão. É uma honra ouvir o teu testemunho. Teu Clevinho aqui, que há anos atrás, desesperado com problemas pessoais, me procurou na internet, mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, o senhor não conversa comigo? Converso. Vamos na panificadora, vamos sentar, vamos. Abriu o coração comigo, contou as dores, levantou a mão. Foi só naquele dia. Eu conversei com ele. Eu dei uma instrução para ele. Uma instrução. Falei para ele: não abandona a sua casa. Não abandona a sua família. Não abandona seu casamento.
Porque uma aliança é para sempre. Ele foi embora. Nunca mais eu vi. O tempo passou. Ele foi para a igreja, outra igreja, outro lugar. Ouviu da boca de um sacerdote: separa. Larga. Mas não é o que a Bíblia diz. Até um dia que eu vou na barbearia, ao qual eu sempre vou. E que um dia ele começou lá como um atendente de balcão. Virou um profissional de barbearia da mais alta estirpe. Os anos passaram porque a aliança não foi quebrada. A restituição começa a vir e hoje ele é o proprietário de todas as barbearias, ao qual ele começou como atendente de balcão. Hoje ele tem todas essas barbearias. E eu tô lá. O dono da barbearia vendeu a barbearia para ele. E eu não tinha encontrado ele. E a gente entra, passa, vê, dá um oi, tudo aquele negócio, até que um dia eu estou lá na barbearia. E ele vem conversar comigo. Nós conversamos. E a primeira coisa que ele falou para mim: naquele dia, o Senhor falou para mim: abandone sua casa. E eu não abandonei, pastor. Me instruíram, me ensinaram a abandonar, mas eu não abandonei por causa de um sermão. Um sermão. Talvez eu nunca imaginei que ele estaria aqui. Isso faz o quê? Quantos anos? Uns 12 anos atrás. Há 12 anos eu fui sermão para ele uma vez, dentro de uma panificadora. 1h30. Hoje ele está aqui com a esposa, está aqui com a filha, está aqui com o genro e traz os funcionários da barbearia também. Quando quer vir, ele força. Porque alguém um dia foi sermão para ele, hoje ele quer sermão para outros. Há 12 anos atrás, eu não preguei querendo ganhar alguém para Jesus, para a minha igreja. Eu não preguei porque eu queria ele para o meu discipulado. Não, eu preguei porque era uma alma pedindo socorro. Era um irmão, um amigo meu pedindo socorro. Queria uma instrução. Saiu dali complicado, a coisa estava difícil, mas estão aqui juntos, aliançados. 12 anos depois, eu vou lá na barbearia, converso com ele. Aí ele diz: quero conhecer a tua igreja, pastor. Eu falei: vai estar com todas as portas abertas. Vieram. E desde o dia que pisaram, nunca mais saíram, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando tudo não parece dar lucro nenhum para você, não é teu número, não é tua igreja, não é teu jeito, não é teu... Seja amado por alguém. Porque é um prazer e um privilégio ser igreja com você. É uma honra ser igreja. É um privilégio, é um prazer ser igreja, irmãos. A igreja é o lugar da cura, a igreja é o lugar da salvação. Quando a pessoa não pode vir ao templo, você é a igreja onde você está. Aonde ela está, manifeste o poder de Deus lá. Não denigra o evangelho. Não queime o evangelho. Não destrua o nome de Deus. E em segundo plano, o nome da tua igreja, o nome do teu pastor. Porque tem pessoas que talvez não nos conhecem, mas conhecem você. E por conhecer você, sabe o testemunho de quem é essa igreja. Que jeito que é essa igreja. Que jeito que é o pastor e a pastora dessa igreja. Como que é a liderança dessa igreja. Como que eles são. Sabe como que as pessoas pensam que elas são? Igualzinho você. Porque a igreja é a cara do pastor. E o pastor dessa igreja aqui não sou eu. Jesus me deixou aqui para cuidar. Mas ele é o pastor dos pastores. Ele é o sumo sacerdote dessa igreja. E nós precisamos nos parecer com ele. Sermão para alguém. Por mais que não fique na tua igreja. Por mais que não venha caminhar com você nesse momento. Mas é você fazer a tua parte. É você nunca ensinar mentira, por mais que doa.
É você nunca diluir o evangelho para ficar legal, para ficar bonito, para querer passar para a pessoa o que ela quer ouvir. Não, não é o que ela quer ouvir. É o que ela precisa ouvir, com sabedoria, com discernimento, com graça, com amor, mas sempre a verdade. Porque ser igreja, irmãos, é ter alguém para te carregar quando você está paralisado. Ser igreja é ter alguém para te ajudar quando você tem dores. Quando você está em um lugar e um ambiente cheio de obstáculos. Ser igreja é isso. Eu faço uma convocação a você. Tenha um prazer e o privilégio de ser igreja. Eu faço uma convocação para você. Debaixo desse prazer e desse privilégio, ganhe almas para Jesus. Ganhe vidas para Jesus. Convide pessoas, arraste elas. Seja mão para elas. E no ambiente onde você está, seja igreja. Dê bom testemunho. Ame as pessoas. Ame a Jesus. Porque se você amar a Cristo, você vai conseguir amar pessoas. Levante suas mãos aos céus. Feche seus olhos. Agradeça ao Espírito Santo por você poder ser igreja. Agradeça ao Espírito Santo. Abra a tua boca, levante sua voz e agradeça pelo privilégio de você poder ser filho de Deus, filha de Deus. Por você poder chamar Ele de Pai. Agradeça ao Senhor em oração por você ter o privilégio de ser igreja. De poder ter irmãos que podem te ajudar. De você ter um templo para congregar. De você ter uma casa, um GD, um grupo de discipulado. Uma casa para você poder entrar e alguém te receber. Por você ter a comunhão do corpo de Cristo. Por você poder caminhar com pessoas que são imperfeitas como você, mas que lutam para se aperfeiçoar todos os dias nos braços de Jesus. Que levantam a mão em todo tempo e pedem socorro. Pede socorro aí você também. Pede socorro para Jesus e pede para Ele: Jesus, me salva, me cura, me restaura, mas me usa também, Senhor, para eu curar, para eu restaurar a vida de outras pessoas. Pede isso para Jesus. Pede isso para Jesus. Pede isso para o Espírito Santo. Pede isso ao Espírito Santo. Pede isso para Ele. Pede isso, se coloque na presença dEle e diga: Jesus, obrigado pelo privilégio de ser a tua igreja. Obrigado pelo privilégio de poder pregar a tua verdade. Obrigado por poder ser mão. Sermão para alguém que está caído. Sermão para alguém que está doente. Sermão para alguém que está ferido. Sermão para junto restaurar a dor de outros que estão, Senhor, em ambientes, Senhor, que estão bloqueados. Em ambientes cheios de obstáculos que tentam travar a sua chegada aos pés de Jesus. Eu e você precisamos ser esses irmãos que hoje aqui, como salvos, precisamos resgatar o perdido, resgatar aquele que se feriu, que foi embora, que se distanciou. Eu e você precisamos ser aqueles que vão trazer a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Chegou o tempo de verdadeiramente ter o prazer, o privilégio, a alegria de ser igreja em líderes. É tempo de se levantar, discípulos. É tempo de despontar na presença do Senhor. É tempo de voltar a ter prazer em liderar. É tempo de ter prazer em voltar em servir, em honrar a Jesus. Levante as suas mãos e louve ao Espírito Santo. Ore a Ele, engrandeça o nome dEle. Seja cheio do Espírito Santo. Se você fala em línguas, fale em línguas. Não se prenda. Você está autorizado. Você está liberado a profetizar em línguas. Decrete. Seja cheio do Espírito Santo. Se você é batizado, receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo agora. O batismo
Deus. O fogo de Deus. O fogo de Deus. Vem do alto da cabeça, planta nos teus pés. Receba. 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 Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba. 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 Receba o toque do Espírito Santo. Você é privilegiado, você é privilegiada. Nós somos privilegiados de poder ser a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode tocar na tua casa, na tua família, no teu casamento, porque você é menina dos olhos de Deus. Você é a noiva do Cordeiro, você é a noiva de Jesus. Olha, 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 olha. E aí, essa, a nome daquele que me reina. Engrandeça o nome daquele que me reina. Engrandeça esse privilégio. É por isso. Chama na aqueles que por um tempo fizeram obra de Deus, mas o cansaço, as coisas do mundo me deixaram em depressão. Jesus está dizendo: eu te saro, eu te curo, eu te restauro, eu te redimo. Você veio para estender a mão. Jesus é quem te toca. Jesus toca. Jesus toca agora. Toca Jesus. Toca, Senhor Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. Toca, Senhor Jesus. Toca neste coração. Toca neste coração. Toca nesta mente. Toca. Restaura. 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 Restaura, 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 restaura,
fortalece, esta alegria que te renova, esta alegria que te restaura, esta alegria que tira toda dúvida, todo medo, todo engano. Hoje caia por terra todos os fardos. Levante suas mãos aos céus, igreja. Senhor, aonde tem uma mão levantada agora, renova as forças, renova as forças, renova as forças do cansado. Levanta o caído, Senhor. Levanta o caído, Senhor. Hoje, Senhor, o teu sermão está surtindo efeito. O Senhor é a mão que nos restaura. O Senhor é a mão que nos redime. O Senhor é a mão que nos atrai. O Senhor é a mão que nos abraça. O Senhor é a mão que nos cura. O Senhor é a mão que nos salva. Receba. Receba da mão poderosa de Jesus sobre as tuas mãos agora. Senhor, santifica essas mãos. Santifica esse lar. Santifica esse leito. Santifica essa mesa. Santifica, Senhor. Santifica, Senhor. Santifica. Cura. Restaura. Ministra poderosamente. Abençoa o teu servo, Senhor. Abençoa o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nesta noite eu me devolvo completamente aos teus pés. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor estendeu a sua mão e me resgatou. Jesus, me usa para ser mão e resgatar a outras pessoas. Senhor Jesus, nesta noite eu posso declarar que eu sou teu e o Senhor é meu. O Senhor é o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu declaro, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Quem está mais feliz do que nunca por ser igreja? Coisa boa, irmão, é ser igreja, amém?
Olha para as pessoas que estão do seu lado e diga assim: coisa boa é ser igreja com você. Isso, tem um irmão do outro lado. Se tem, fala para ele também, dá um abraço nele. Não deixa assim no vácuo, não. Diga assim: ceia, coisa boa é ser igreja com vocês. Coisa boa é ser igreja com vocês. Que coisa boa é ser igreja. Nossa minha equipe de louvor agita. Ei, Robert, coisa boa é ser igreja com vocês. Que coisa boa, que coisa boa, que coisa boa é ser igreja com você. Amém? Glória a Deus. Vamos embora debaixo dessa bênção. Quem quer ir embora aí, diga amém. Quem quer ir embora? Aleluia. Vamos ficar mais então. Estenda suas mãos assim. Irmãos, coisa boa é ser igreja com você. E mais gostoso ainda é comer lanche com você. Tem lanche lá na nossa cozinha: croissant, dogão, hamburgão. Se juntar tudo dá um jantão. Se eu fosse você, eu levava tudo embora, sentava na mesa, chorava e ria junto e comia todos esses lanches. Porque está tudo ungido e consagrado, não vai engordar. Olha, a fé dos irmãos aumentou. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Honra a minha palavra. Amém, irmãos? Coisa boa é ser igreja com você. Faltou bastante gente que hoje eu queria fazer um ato. Vou fazer num outro momento. Deus sabe o que faz e o momento que faz, todas as coisas. Mas coisa boa é ser igreja com você. O decreto de abril é: o Senhor me dará territórios novos. Diga amém. Amém. Eu tomarei posse de lugares que nunca alcancei antes. Amém. A igreja tem esse poder. A igreja tem essa autoridade. Sabe quem que é a igreja? Eu e você. Nós. Você vai pisar em lugares que você nunca pisou e alcançar coisas que você nunca alcançou. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você não vai se desviar por causa da bênção. Você vai viajar para os melhores lugares da terra e vai postar no Instagram. Eu vou curtir. Porque quando eu estiver lá, você vai curtir também. Amém, irmãos? De agradecer la oración del pastor y de todos los hermanos. Pues después que recibí la llamada, me estaba de regreso para casa. Aleluia! Irmãos, aqui todo mundo entende espanhol. Porque nós falamos em línguas, irmãos. Volví a casa. Aleluia. Jesus salva, Jesus cura. Ele é maravilhoso, irmãos. Eu não preciso explicar para vocês. Porque eu falo em espanhol, vocês sabem, né? Não são. E nós oramos e vamos continuar orando. Porque Jesus tocou lá não só com cura, mas com salvação. Amém, irmãos? O nosso Brasil é uma bênção, irmãos. Abençoe o Brasil. Lembre, ore por Cuba. Abençoe a Venezuela. Tem muito venezuelano no nosso meio, precisando de salvação. Amém? Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar. Você vai voltar para a tua casa em paz e em segurança. E terá uma semana de vitória. Uma semana mais perseverante. Amém, irmãos? Fica atento nos grupos. Quem puder vir nos ajudar, vem essa semana. E vamos ter uma festa de aniversário linda para a glória de Deus aqui. Amém? Que o grande amor de Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, que venha uma paz que excede todo o entendimento humano sobre a tua vida. Porque Deus, o Senhor, aquele que salva, regenera e restitui, vem sobre a tua vida, vem sobre a tua casa,
vem sobre a tua família e te dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor de Deus. Abraça os seus lugares. Tenha uma semana de vitória. Compre o teu lanche.